Bom, acho que está mostrando aí o arquivo aqui do Excel. A gente entra aqui na parte de transformação agora, né? Que é transformação AFND, AFD. Essa transformação a gente faz porque uma AFND, igual tinha nos outros exercícios, ele pode ter um caminho, ele pode ter vários caminhos e eu preciso tratar isso daí ao mesmo tempo. Vou até pegar aqui no JFlap para mostrar isso daí. Então, aqui no JFlap, por exemplo, se você tem... Vamos supor que você tem aqui esse como inicial, Q1, Q2 aqui com A. E aqui mais coisas aqui para frente, por exemplo, né? Continuando aqui. Então, ó, por exemplo, partindo do estado inicial, aqui você tem duas setas com A. E depois ele continua aqui, poderia ter mais coisa aqui mais para frente, como se fosse a parte de cima e a parte de baixo. Um caminho de cima e um caminho de baixo. No AFND, né, que você tem duas transições aqui com A, esse não determinismo faz esses dois caminhos. Só que para tratar esses dois caminhos, dá mais trabalho computacionalmente. Né? Porque é como se ele tivesse que analisar esse caminho de cima, ver onde que ele vai chegar, e se é não determinismo aqui nesses outros dois estados, pode ter mais não determinismo. Então ele tem que analisar esse caminho de cima, ver se não vai ter outros caminhos que vai dividir mais ou menos desse tipo aqui, e depois analisar o caminho de baixo. Né? Então por isso que dá mais trabalho computacionalmente. Né? É como se você tem que sair de uma cidade para outra e você quer analisar qual que é o caminho mais curto, vamos pensar assim. Se você tem dois caminhos, você tem que analisar os dois e ver qual que é o mais curto. Se você tem três caminhos, a complexidade vai aumentando. Então isso daí computacionalmente dá trabalho você fazer algo desse tipo aí. Por isso que a gente acaba fazendo essa transformação de AFND para AFD. Então, para quando você tem esses vários caminhos, né? Se eu tenho esses vários caminhos, eu transformar isso daí em um único caminho, que é o AFD, fica mais fácil computacionalmente para trabalhar, para resolver isso daí. Né? Então, aí que entra essa parte de transformação de AFND para AFD. Né? Essa transformação, então aqui eu tenho, por exemplo, um autômato. Né? Ele é AFND, ó, porque aqui já tem um Azinho no loop, um Azinho do Q0 para o Q1. Então já dá para saber que ele é um AFD. Na tabela dele aqui, ó, mesma coisa. Né? Analisando essa posição aqui, você tem um Q0 e Q1, quer dizer que ele é AFND. Então essa transformação ela pode ser feita ou analisando a representação gráfica, coloquei aqui errado, ou analisando a representação gráfica do AFD, ou analisando o AFND, no caso, ou analisando a descrição formal, né? Como os dois são as mesmas coisas, dá para fazer desses dois jeitos. Né? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu já coloquei as duas coisas, né? Tanto a representação gráfica, que é o que está representado embaixo, e a descrição formal, que é o que eu estou preenchendo aqui. 3. Então, a partir desse autômato aqui, que tem essa descrição formal, a gente vai fazer a transformação. Coloquei aqui, ó, essa transformação começa pela criação da tabela de transição. Né? E a tabela de transição, você tem algo com A, B e C, e você vai colocando os estados que você tem aqui nas linhas. Então, define um novo estado inicial. Nos exemplos que a gente vai ver, só tem um estado inicial. Então, você vai começar a sua tabela de transição colocando Q0, que é o único estado inicial que a gente vai ter. No AFND, ele está representado aqui como I maiúsculo, porque ele pode ter mais de um
estado inicial, né? Mas os nossos exemplos só vai ter um. Então, na hora que você vai fazer a conversão, você vai começar criando essa tabela, como tem ABC, e você vai colocar o Q0 aqui. Aí você precisa analisar a tabela original, né? Ou o próprio desenho, né? Analisando aqui a tabela, eu tenho que criar essa tabela aqui, é do AFD, né? Assim, AFD. Essa é a tabela do AFD. Eu tenho que criar uma tabela do AFD onde só tenha um único estado, não pode ter algo desse tipo aqui. Então, o que eu vou fazer? Quando tem uma transição para 2 estados, eu vou criar um novo estado, que é a combinação dos 2 ou dos 3 aí. Então, aqui eu tenho no AFND, que é essa tabela, eu tenho uma transição para... eu tenho uma transição para 2 estados, né, que é o Q0 e Q1, só que isso no AFD não pode. Então, eu vou criar um novo estado e vou falar que ele é a combinação desses 2 estados. Então, aqui, por exemplo, eu fui até Q3. Eu vou criar um novo estado, chamar de Q4. E vou falar que ele é o Q0 e o Q1. Então, se antes, no AFND, eu tinha uma transição para Q0 e Q1, saía 2 setas, que eram AFND, agora eu vou ter um único estado que eu chamei de Q4, que é o 0 e 1. Então, no lugar dessa transição aqui, agora no AFD, eu vou colocar o meu Q4. Então, é como se você não pode preencher essa posição, 2 estados, aqui no AFD. Como que você faz? Cria um estado que é a combinação desses 2, dá um nome para ele, que é o Q4, e coloca ele no lugar ali. Q0 com B é um Q0. Então, quando é um estado direto, basta colocar ele lá. Q0 com C, Q0. Agora, para preencher essa linha do Q4 aqui, eu preciso analisar na tabela, né? Só que quem é o Q4? É o Q0 e Q1. Então, agora você vai analisar essas 2 linhas aqui, ó. Q4 na tabela aqui do AFD. Q4 aqui na tabela do AFD, que é o 0 e 1, com A, ele vai para esses 2 estados aqui, ó. Né? No caso, se aqui no Q1, nessa posição onde está selecionado, aí tivesse algum outro estado, você iria preencher. Como ele só vai para 0 e 1 e aqui mais nenhum, ele vai para o estado que é o 0 e 1, que é o próprio Q4. Né? O Q4, né? Estou indo linha a linha aqui, que é o 0 e 1 com B. Se o Q4 é o 0 e 1, eu tenho que analisar essas 2 linhas. Como eu estou vendo com B é essas duas células aqui. Então, quer dizer que Q4 com B vai para um estado que é o Q0 e o Q2. Né? Então, é um novo estado que eu preciso criar, que é o Q5, que é o Q0 e o Q2. Então, criei esse estado. Agora, no lugar dessa posição, no lugar onde está selecionado aqui, eu vou apontar uma seta para o Q5, né? Que é essas 2 posições aqui, ó. Certo? E Q4, que é o 0 e 1, que é essas 2 linhas com C, ele vai só para o 0, ó. É essa posição aqui. Então, 0. Agora eu tenho que preencher essa linha aqui do Q5. Q5 vai ser a linha do 0 mais a linha do 2, porque o Q5 é o Q0 e o Q2. Então, para preencher a linha do Q5, eu vou analisar essas 2 linhas em vermelho. Né? Com A, vai para Q0, Q1 e esse daqui que está vazio. Então, continua indo para Q0 e Q1, só que o Q0 e Q1 eu não preciso criar um novo estado, ele já está definido aqui. Então, vou criar, vai para o próprio Q4. O Q0 e o Q2 com B vai para o 0 e só. Né? Então, vai só para o 0. E Q0, Q2 com C vai para 0 e 3. Não existe um estado que é o 0 e 3. Então, crio Q6, que é o 0 e o 3,
e coloco Q6 aqui, porque ele estava analisando essas duas posições aqui. Ó. Então, criei um outro estado aí que é o Q6. À medida que você vai criando esses estados e preenchendo e colocando as linhas, você tem que preencher toda a tabela aqui. Analisando o Q6 aí, ó. Q6 que é o 0 e o 3. Então é como se você tivesse que analisar essa linha e essa daqui. Então, 0 e 3 com A vai para esses dois e só. Então vai para esses dois. Não preciso criar mais nenhum, que é o próprio 4. Q0 e 3 com B vai para Q0 e vazio, que é só o Q0. E Q0 e 3 com C vai para Q0 e vazio, que é só o Q0. Então, ó, preenchi essa tabela aqui. Não criei mais nenhum estado, né? Finalizei a minha conversão. Essa linha aqui não precisa preencher. À medida que você vai criando novos estados, você tem que ir preenchendo essa tabela inteira. Né? Se não criei mais nenhum estado aqui, a conversão para aqui. A criação de estado, aí outra coisa bem importante aí, a criação de estados, igual eu criei o 4, criei o 5, criei o 6, só acontece a partir desses daqui. Por quê? O que não pode acontecer, por exemplo, é criar um estado Q7, falar que esse Q7 é a combinação do 4 e o 5. Por quê? Ó, a combinação do 4 e o 5, 4 e o 5 está aqui. Só que ó, o 4 é o 0, 1 e o 2, 0, 1 só, e o 5 é o 0 e 2. Para criar um estado, igual está aqui o Q7, você só vai criar a partir desses daqui. Então, o 4, que é algo que eu criei no momento que eu estou fazendo a transformação, você não pode usar ele aqui na frente. Né? Para criar um estado que é o Q7, por exemplo, só pode usar os que tem aqui no AFND. Né? Porque senão você, às vezes, pode acontecer alguns casos aí que você nunca vai nunca vai parar de criar estados. Né? Então, a partir desses 4 aqui, tem um número fixo de estados que você pode combinar. Aqui a gente está combinando esses 3 aqui, combinou de 2 em 2. Né? Eu posso combinar os 4 de uma vez. Né? Também dá certo, depende do quê? Depende se o AFND ativa os 4 estados aí na execução desse autômato. Então, para criar estado, Q4, Q5, Q6, eu criei. Só crio esses estados a partir dos originais aqui no AFND. Defini isso daqui, então eu tenho já a tabela resultante do meu AFD. Eu vou precisar definir também os símbolos do alfabeto, né, que são os mesmos. Os estados agora mudou de nome, então Q0, Q4, Q5, Q6. O inicial passa a ser minúsculo, porque só pode ter 1 e continua sendo o Q0. E para definir os estados finais, aí eu tenho que analisar aqui. Os estados finais no meu AFND era o Q3. Onde aparecer Q3 aqui, vai ser final. Né? O Q3 só aparece aqui, ó. Quer dizer que o Q6 é um estado final. Se o Q3 aparecesse mais uma vez, o estado onde ele aparecesse ia ser final também. Então, aqui já fiz a conversão, né? Aí só vou desenhar ele aqui. Né? Então, Q0, 4, 5 e 6. Vou renomear os estados aqui, ó. 4, 5, 6. Aí, ó, o que eu tenho que fazer, ó? Q0 com A, B e C, 400. Então, esse é o inicial. Vai para 4, 0, 0.
Q4, ó, 450. Então, 450. Q5, 406. Então, 406. E do 6, 400. E o estado final é o Q6. Então, esse é o AFD. Vou salvar ele aqui. É o AFD transformado desse primeiro exemplo aqui. Sim. Vou virar ele aqui. Essa coisa não está salvando direito. Está exportando esse negócio, não sei por quê. Deixa isso, né? Salva. Tem que ser no print aqui, né? Só para deixar esses 3 primeiros exemplos aqui resolvidos no arquivo do Excel. Bom, nessa transformação, pode pedir tanto a descrição formal, que é esse que a gente já fez, ou o desenho do AFD. Né? Então, a partir desse, eu posso dar ou só a tabela, né, só a descrição formal, ou dou só o desenho, né, e pedir ou a descrição formal ou o desenho. Né? Para desenhar, você precisa montar essa tabela, né? A conversão é feita por essa tabela. Então, pode pedir as duas coisas aí. Certo? Então, esse daqui, primeiro exemplo. Um outro exemplo aqui. Vou fazer assim também. Então, um outro autômato aqui tem descrição formal e a representação gráfica, que é essa daqui. Começo pela tabela. Né? Então, A e B são os elementos. Como a gente tem sempre aqui um estado inicial só, eu vou começar direto desse estado inicial. Não é nesse cara, não. Por que eu poderia começar de outros estados? Se tivesse mais de um estado inicial aqui, ó, você ia precisar criar um novo estado que iria ser todas as combinações dos estados iniciais. Né? Mas a gente não... Nem nos livros fala de mais de um estado inicial. Então, por isso que fica só isso daí. Tem o AFD. Então, ó, tem que começar essa conversão direto pela tabela. Então, começo pelo Q0. Ó, Q0 com A já vai para 0 e 1. Então, eu preciso criar um novo estado, que é o Q4, que é o 0 e 1. No lugar de colocar 0 e 1 na outra tabela aqui, agora eu coloco Q4. Q0 com B vai para 0. Então, coloco 0 direto aqui. Agora, ó, se eu preencher a linha do Q0 e gerei novos estados aqui, você tem que preencher a linha desse novo estado. Né? Não precisa fazer o quê? Já colocar os 4 aqui. Né? Porque você não sabe se você vai ativar os 4 sozinho. Então, você vai preenchendo à medida que você cria esses novos estados aqui. Criando o Q4 ali, eu vou fazer essa transição. Então, agora eu tenho que analisar o 0 e 1. É como se eu estivesse analisando essas duas linhas em vermelho. E eu tenho que indicar para onde que vai essas transições. Né? Então, Q4, que é o 0 e 1, eu tenho que analisar essas duas posições aqui. Ó. Com A, ele vai para o 0 e 1, que é o próprio
Q4. Q0 e 1 com B vai para o 0 e 2. Ó. Então, aqui, no lugar dessa posição, eu tenho que colocar o 0 e o 2, só que não existe esse estado, crio o 0 e o 2. Aqui, criei esse estado, então, agora, no lugar desses dois caras aqui, vai entrar o Q5. Aí, tem mais um estado ali que eu criei, né? Se eu criei mais esse Q5, eu tenho que preencher ele aqui. Para preencher o Q5, agora eu tenho que analisar a linha do 0 e a linha do 2. Então, aqui, agora vai dar uma coisa diferente aí, ó. Aqui e aqui. Né? Então, para preencher a linha do Q5, que é o 0 e o 2, eu tenho que analisar as duas linhas em vermelho. Né? Então, aqui, ó, Q5, que é as duas linhas em vermelho com A, vai para 0, 1, 2 e 3. Eu vou criar um outro estado aqui, deixa eu até fazer assim. Aqui também. Bagunçar. Para não cortar o nome, né, que ele vai ter 4 estados aqui agora. Então, o Q6, agora, ó, pô, analisando aqui no Q5, que é o 0 e 2, com A, vai para 0, 1, 2 e 3. Né? Então, Q6 é o 0, 1, o 2 e o 3. E Q0, Q5, que é o 0 e 2, vai para Q6. Aí, as duas linhas em vermelho com B vai para 0 e 2. O 0 e 2 já está criado, que é o próprio Q5. Preenchendo a linha do Q6 ali agora. Né? Q6 com A seria tudo que tivesse aqui, nessas posições, é o Q6. O que tem? 0, 1, 2 e 3, que é o próprio Q6. Tudo que tem aqui é o Q6, que é o 0 e o 2, que é o 5. Cheguei aqui em um ponto que eu não criei mais nenhum estado, terminei a minha conversão. Aí não preciso mais preencher isso daí. Aí, aqui que eu vou ter, né? Que eu preciso definir os outros elementos aqui da minha descrição formal. Né? Alfabeto não muda, A e B. Os estados mudou. Então, é o 0, Q4, Q5, Q6. Inicial muda para minúsculo e tira os colchetes, que agora só pode ter um, e é o Q0. E o final, ó, nesse exemplo aqui, o final era o Q3. Onde apareceu o Q3 é final. Apareceu no Q6. Então, o Q6 é final. Vou desenhar ele aqui também, ó, mesma coisa. Então, Q0, 4, 5 e 6. Três estados. Aí, ó, Q0 com A vai para 4 e 0. Então, A e B. Q4 ó, vai para 4 e 5. A e B. 5 vai para 6 e 5. A e B. E o 6 vai para 6 e 5. E o meu 6 é o estado final. Aqui. Então, esse é o AFD transformado a partir desse segundo exercício aí. É a mesma coisa, deixa eu colocar ele aqui só.
Um pouquinho. Então, ó, o AFD desenhado e ele transformado ali, certo? Uma dúvida aí por enquanto? Um terceiro aqui então, ó, mesma coisa, ó, você tem uma tabela, essa tabela é do AFND, a tabela da AFND, e você precisa montar a tabela para o AFD. Então, A, B e C vai estar lá. Vou começar pelo Q0. Né? Aqui, já vou arrumar aqui. Ó. Isso daqui. Isso. Então, começo aqui pelo Q0 e vou analisar quem que eu vou criar aí. Ó, direto aqui já começa, né? Q0 e 1, não pode colocar o 0 e 1, preciso criar um novo estado. Como aqui foi até Q3, Q4, né? Que é o 0 e 1. Entra Q4. Q0 com B e com C vai para 0. Então, 0 e 0. Para preencher a linha do Q4, preciso analisar as duas linhas do 0 e 1, porque o 4 é o 0 e 1. Então, com A vai para 0 e 1, ó, que é o próprio 4. Com B vai para 0 e 2, ó. Então, preciso criar um novo estado. Q5 é o 0 e o 2. E, no lugar dessas duas posições, entra o Q5. Q4, que é essas duas posições com C, só para o 0. Aqui. Aí, analisar as duas linhas aqui agora, ó, em vermelho. Né? Linha do 0 e a linha do 2, porque eu estou preenchendo essa posição aqui. Certo? Então, as duas linhas em vermelho com A, vai para 0 e 1 vazio. Então, que é o próprio 0, que é o 0 e 1, que é o 4. Com B, vai só para o 0, ó, essas duas posições. E com C, vai para 0 e 3, ó, aqui. 0 e 3. Não existe esse estado. Porque 6, 0 e 3. E agora 6 aqui. Então, agora para preencher a linha do 0 e 6, eu preciso 0 e 3, que é o 0 e o 6, eu preciso analisar as duas linhas em vermelho aqui agora. Então, ó, 0 e 3, vou analisar a linha do 0 e a linha do 3. Com A, 0, 1 e 3. Então, agora vai para 3 estados. Tem que criar um novo aqui, que é o 7, 0, 1 e 3. 3 estados aqui agora. Que 0, 1 e o 3, que 0 e 3 agora com A, então vai para 0, 1 e o 3, que é o 7. 0 e 3, ó, vai para 0 e 3. Já existe esse estado aqui, ó, é o 6. E 0 e 3 com C, 0 e 3 também, que é o 6. Aí vai, que é 7. Agora tem que analisar as 3 linhas em vermelho aqui, ó. Aqui. Q7 com A vai para 0, 1 e 3. 0, 1 e 3 é o 7. 0, 1 e 3, que é as 3 linhas em vermelho aqui com B, ó, vai para 0, 2 e 3. Não existe esse estado. Aqui 8, 0, 2 e 3. Então, aqui entra o Q8. E 0, 1 e 3 é essa posição, aqui não tem nada, e 3. Então é o 0 e 3, que é o 6. Aqui. Agora eu vou para 0, 2 e 3. Então sai esse cara aqui, e entra esse vermelhinho aqui. Analiso agora nas colunas, né? Só o vermelho.
0, 2 e 3, ó, com A, vai para 0, 1 e 3. 0, 1 e 3 é o 7. 0, 2 e 3 com B, 0 e 3. 0 e 3 é o 6. 0, 2 e 3, ó, com C, 0 e 3, que é o 6. Ó, sempre ele vai chegar no final, ó, não criei mais nada, né? Então, terminou aqui. Quando você preencheu as linhas ali, não criou mais nenhum estado, é a hora que termina a sua transformação aqui pela tabela. Né? Aí, aqui, né? Alfabeto não muda, ABC, os estados mudou, então 0, 4, 5, 6 e 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Inicial mudou, é um estado minúsculo, sem colchetes. E o final aqui, o final vai dar uma diferença. Né? O final aqui no começo era o 3. Falei, onde aparece o 3 vai ser final. O 3, ó, ele aparece aqui, ele aparece aqui e aqui. Quer dizer que o final vai ser o 6, o 7 e o 8. Então, onde apareceu, aqui só tinha um final. Onde aparecer esse final, os estados que você criou a partir dele vão ser finais também. Então, apareceu nesses 3 em vermelho aqui. Ó. Quer dizer que esse 6, 7 e 8 são finais. Vou botar aqui também, então, esse tesouro 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos olhar aqui. Eu faço até fazer assim, ó. 5, 6, 7 e 8. Aí, ó, tem que construir, né? Desenhar esse autômato aqui, ó. Então, com A, ó, 400. Então, 4, 0, 0. Com, do 4, ó, 4, 5, 0. 4, 5, 0. C. Do 5, ó, 406. 0, 6. Do 6, 766. 7, 6, 6. 6, 786 do 7, 786, 7, 8, 6, 766, 7, 6, 6. Vou arrumar aqui, deixa eu ver aqui, né? Definir quem são os finais. 6, 7, 8. Final, final, final. Os 3 finais. Aqui. Vou colocar ele ali no céu aqui também. Olha que aqui em cima. Aqui, resolvido aqui. Então, ó, qual que é a ideia aí? Coloquei lá em cima aqui. Começa pela tabela de transição, definindo aí quem que é o Q0. O novo estado inicial, que vai ser sempre o mesmo. Analisa as transições na tabela do AFND, que é a primeira. Cria novos estados a partir de combinações do estado do AFND. Né? Sempre nessa ideia aí. Certo? O que vai ter de diferente? Aí depende do autômato que tem aqui do AFND, para ver como você vai montar essa
essa tabela aqui, né? Às vezes você vai ter um AFD que vai ter um monte de estados aqui, né? Depende do autômato. Aí, dependendo do autômato, você vai criar mais estados. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo, eu criei 2 estados, que era a combinação de 3 estados do AFND, né? Que foi o 7 e o 8. Eu poderia, no máximo, ter um estado que é uma combinação dos 4 exemplos aqui, né? Mas nesse caso aqui não precisou, né? Não teve. Mas se tiver, vai ser como se fosse Q9, 0, 1, 2 e 3, né? Que foi esse caso aqui, ó, né? Então aqui, essas combinações aqui, ó, 4, 5, 6, nos outros aí, ou vai ser de 2 em 2, que foi esse caso aqui, ou vai ser de 3 em 3, esses 2 casos, ou vai ser de 4 em 4, né? E isso considerando que eu tenho 4 estados no original aqui, ó, 4 estados e 4 estados. Se no AFND eu tiver 5 estados, aí mesma coisa, você pode ter de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4 ou de 5 em 5, né? Depende do AFND que eu tenho aqui, certo? Então, ó, vou passar esse arquivo aqui para vocês, né? Aí, Tem ó, lista, professor, para ir treinando? Não entendi? Tem lista já para ir treinando? Eu vou passar uma dessa. Beleza. A lista, ó, aqui, vai abrir ela aí já. A lista aqui, até no nome dela aqui em cima, né, ó, transformação AFND, AFD e minimização, que é o próximo conteúdo, né? Só que eu já acabei que eu não mudei ela. Então, ó, tem alguns em vermelho aqui que já é do próximo conteúdo, né, que é o minimização, né? A minimização aí, só para tentar mostrar o que é já, nesse AFD resultante aqui, ó, né? Depois, até para mostrar aqui. Depois que eu cheguei, ó, nesse estado 6, né, tudo ele vai aceitar. Ou seja, daria para mim juntar esses 3 estados em um só e diminuir a quantidade de estados do meu autômato, né? Isso que é o próximo conteúdo, que é minimizar a quantidade de estados que você representa ao seu autômato, desde que ele mantenha a mesma linguagem que você está aceitando, né? Então isso que é uma minimização, é o próximo conteúdo aí que a gente vai ver. Só que ainda está esse próximo conteúdo aí que eu falei, deixa eu só arrumar aqui, está nessa lista aqui, acabei que eu não mudei, né? Então, o trabalho que vai entregar, né, vai ser essa lista, né? Só que só os que estão em preto, os em vermelho não precisa ainda, porque a gente não viu esse conteúdo aí, certo? Já passando aí, porque semana que vem é feriado, né? Na segunda-feira da semana que vem é o 7 de setembro, aí que é o feriado, né? Não, aí vai entregar isso daí, acho que dia 13, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, dia 13. Né? Essa lista aqui, só com esses exercícios em preto aí, certo? Que mais? E já passando aí para vocês também, ó, vamos aqui, né? De LFA aí nas próximas aulas, ó. Hoje, transformação, feriado, minimização, né? Nessa aula aqui, o trabalho de GR lá, implementação, entrega agora essa semana, né? Acho que é dia 6 que está marcado, 6/9 aí. Então, no dia 14 eu vou passar o conteúdo depois de minimização, terminando a aula, daí faz a apresentação do trabalho, né? Então, essa apresentação aqui, aí vocês, hora que for fazer essa apresentação, então vamos supor aí que alguém vai apresentar, loga no Meet e faz igual eu estou fazendo, né? Apresenta a tela aqui do trabalho rodando, né, no computador de vocês, e aí eu vou falando, ó, insere tal coisa, insere uma gramática desse tipo, insere uma desse outro, né?
como se a gente faz nas apresentações normais aí, só que agora vocês vão estar mostrando no computador de vocês. Né? Aí vai ter lá duas aulas aqui de minimização, ela é um pouquinho mais trabalhosa do que a transformação. E depois a gente vai fazer uma prova aí, ó, né, com esses 4 conteúdos aqui, certo? Nessa prova aqui, eu vou passar, como a prova é de LFA, eu vou passar ela de manhã, né? Então eu vou passar ela num arquivo do Word, né? Vocês vão resolver ela, como vai ter aqui a FD, a FND, dá para resolver o exercício no JFlap, quando precisar criar algum autômato, né? E colar ela no Word. Vai precisar gerar um PDF e vai responder isso daí num formulário do Google lá. Então vai mandar lá pelo formulário do Google. Né? Aí, em relação ao horário, a gente vai começar a prova às 8. Né? Vou colocar aqui depois, ó, às 8. Aí vai ter lá, deixa eu ver, acho que até às 13 para enviar. Né? Então, finalizou esse horário aqui, o formulário do Google lá fecha e não envia mais, certo? Aí nos próximos aqui ainda não defini ainda o que vai ter, mas lá no final vai precisar fazer a apresentação só, né? A única coisa por enquanto aqui que está definida, né? Mas depois aqui nos próximos conteúdos, né? Na hora que passou minimização, é autômato com pilha e máquina de Turing, né? Essas últimas aulas aqui que está faltando, certo? Deixa eu ver. Então, ó, aí esse trabalho na lista dos exercícios de hoje, eu vou passar ali para vocês. Né? Aí já passo essas datas aqui, pelo menos até a prova aqui, do que a gente vai ter, certo? Beleza. Não. A prova vai ser muito difícil, professor? Exercícios, algum outro aí que pode estar algo diferente, né? Mas é montar FD, montar FND, fazer transformação e minimização. Tranquilo. Mais ou menos seguindo essa ideia aí, certo? Beleza. Então, parar aqui. Daqui a pouco eu passo essas coisas aí